Oi gente, eu sou a Kellen e no vídeo de hoje a gente vai ter uma resenha simplificada. Eu não quero dar spoiler nem nada desse tipo, mas eu preciso falar desse livro com vocês, que é Cidade da Lua Crescente, tá? Então vamos falar dele. Então é um vídeo de resenha dele, sem spoiler. E eu quero, antes da gente começar, eu quero pedir pra você se inscrever no canal se você não é inscrito, curtir o vídeo, porque isso ajuda muito o canal a crescer e a chegar em mais pessoas, tá bom? E estamos com a meta aqui no canal de até dezembro a gente atingir 1000 inscritos e estamos muito perto. A verdade é que tá muito, muito perto e eu conto com você para que você também participe, que você se inscreva no canal. Tem muito conteúdo literário aqui. Eu sempre trago para vocês as últimas novidades, lançamentos, resenhas também. A gente tem alguns projetos aqui no canal que eu tô fazendo, às vezes com mais pessoas, às vezes projeto aqui mesmo de série. Inclusive essa série da Sarah J Maas é uma série que eu comecei a ler depois que eu terminei de ler toda a do ACOTAR, e tem playlist do ACOTAR inteiro aqui no canal para vocês verem também. Então eu peço o apoio de vocês, para vocês poderem compartilhar o vídeo e que rapidinho a gente alcance a meta de 1000 inscritos, tá bom? Na descrição do vídeo tem minhas outras redes sociais, o Scoob, o Instagram, o link do blog, sai post e sai resenhas por esses outros canais, então me acompanhem também, tá? E vamos falar de Cidade da Lua Crescente. Gente, antes eu quero falar um pouquinho da edição, tá? Eu sei que a edição assusta, eu sei, ela assusta, porque ela é grossa e tal. Eu li ela dentro de 2 meses. E foi uma leitura muito prazerosa. Eu não esperava isso, tá? Inclusive, essa edição molinha aqui foi muito boa, porque tinha vários momentos que eu ficava com o livro assim, em cima da mesa, e não quebrou. Não quebrou a lombada. E o que é muito bom, sabe? Que quer dizer que a qualidade da fabricação do livro tá muito boa. E eu li ele dentro de um grupo de leitura da Fabi. A gente leu esse livro por 2 meses, né? Como eu falei, a gente ainda vai ter, no momento que eu estou gravando o vídeo, a gente ainda vai ter a discussão do livro, da última parte. A gente não teve ainda, só da primeira parte que a gente leu. Mas é um livro que pode te assustar inicialmente pela aparência, mas ele realmente é fluido. Então assim, a gente começa com eventos muito intensos, tá? No início, porque a gente conhece a Bryce e a melhor amiga dela, a Danica, e que, tipo, elas são as melhores amigas desde que se conheceram na universidade. Então, uma apoia a outra, uma cuida da outra, e a Danica, ela é uma alfa lobisomem, né? Metamorfa, que ela se transforma em lobo, e ela é de um grupo de lobos, a Alcateia, e ela tá como a linha sucessória direta do alfa principal, né, da Alcateia deles. E dentro dessa alcateia tem vários subgrupos menores com alfas e a Danica é uma delas, tá? E isso causa muito desgosto pra mãe da Danica, porque, querendo ou não, ela era a sucessora, mas de repente virou a Danica. Então há muitas reliências de família aí. A Bryce, ela tem muitos segredos, tá? Que ela não conta pras pessoas, obviamente, por segurança. E porque realmente ficaria muito complicado ela expor essas coisas. Então ela é uma semiférrica e o férrico, que é o pai dela, ele é simplesmente o rei Otonal. E o rei Otonal é o férrico mais poderoso. Então assim, a mãe dela engravidou dela e fugiu. Por uma situação que ela percebeu que o pai da Bryce era muito violento. Então ela fugiu, se escondeu. E dentro desse processo ela acaba conhecendo o Randall, que é um herói de guerra humano. Eles acabam se apaixonando no processo de fuga e de esconder também a Bryce do Rei Otonal, né? E eles acabam casando e formando uma família. E aí a Bryce tem o Randall como pai, realmente. Porque foi ele que criou ela, ele que cuidou dela. Então assim, a gente vê amor. A Bryce tem um amor absurdo pelo Randall. Ao mesmo tempo que ela tem um asco absurdo pelo próprio pai. Pelas coisas horríveis que ele fez, pelas índoles absurdas, né, em relação a Bryce, como ele tratou a Bryce e tudo mais. Então, assim, é muitas coisas pra eu falar aqui, eu tô falando muito por cima. Então a gente começa nesse clima de a gente conhecendo a amiga dela, conhecendo o dia a dia dela. Ela trabalha como assistente de uma loja de coisas antigas, sabe? Então ela atende vários clientes.
ela vende obras de artes e coisas desse tipo, então ela trabalha de assistente para uma feiticeira muito temida, que sempre fica ameaçando transformar ela num porco ou num rato, coisas assim. Dentro dessa biblioteca a gente tem uma duende de fogo também, que a Bryce dá um apelido fofo pra ela, que é Lele, e que o nome dela é bem complicado, Le uma coisa assim. Então a gente fica a maior parte do tempo chamando ela de Lele, né? Então a gente tem essa duende de fogo que cuida dos livros, para livros que querem fugir, não fujam, porque são livros mágicos, livros antigos, uma biblioteca escondida dentro desse antiquário, né? A palavra mais certa seria isso, um antiquário. Então a gente tem esse núcleo dessa família dela e de repente uma tragédia acontece absurda, enquanto a Bryce era uma boate, se divertindo com algumas amigas. A Danica e a Alcatel estão na casa dela, que também é a casa da Danica, e eles foram mortos absurdamente. Então quando a Bryce chega, ela só encontra o retalho das pessoas, inclusive o retalho da melhor amiga dela, que é a Danica, que teoricamente é a loba mais poderosa que já existiu. Então, como assim a loba mais poderosa que já existiu está morta? E aí ela percebe que tem um demônio lá que tá espreitando e ela vai atrás dele, há um confronto, ele acaba atacando outra pessoa no caminho e ela salva essa outra pessoa que é um anjo. Então assim, vocês estão vendo que eu tô falando, lobisomem, anjo, duende. Sim, dentro desse universo que a Sarah J. Maas criou, a gente tem muitos, eu não sei se eu posso... criaturas, né? Não dá pra falar animais, mas criaturas mitológicas. Então tem de tudo que você pensar. Tem feiticeiros, tem anjos, tem demônios, porque eles estão em outra dimensão. Então pra acessar tem que fazer invocação ou passar pelos portais, né? E aí quando você fala de portais, você lembra do quê? Isso mesmo, você lembra de Trono de Vidro, você lembra de ACOTAR. Inclusive, quando a Sarah J. Maas lançou essa série, ela falou que ela tinha a intenção de fazer um crossover com as outras séries que ela já escreveu. Então, nesse primeiro livro, não há diretamente esse crossover. Eu creio que vai ser, talvez, do segundo ou do terceiro pra frente, que tenha alguns elementos de crossover, mas por enquanto não. É só uma estruturação de novo mundo. Então, é um mundo onde tem muitas criaturas que vivem junto, que são regidas por arcanjos. Cada cidade, né, cada estado assim, é governado por arcanjos, selecionados pelos maiorais lá dos anjos. E então eles governam tudo. Então, assim, os arcanjos são governadores e tem as cidades. Então, cada cidade tem sua zona, inclusive o mapa ajuda muito nisso, tá, gente? Por exemplo, esse Bosque da Lua é onde ficam os lobisomens. Então, esse aqui é o mapa da cidade. Então, assim, a gente consegue realmente localizar onde fica cada grupo. E a Bryce escolheu viver na Cidade Velha, que segundo pra ela, e ela argumenta isso com outros personagens, é o lugar mais seguro para uma semiférica. Porque você ser semiférica quer dizer ser metade humana, metade férica, quer dizer que você é a escória da sociedade, entendeu? Então você não é uma coisa nem outra, você é uma mutação ali no meio do caminho. Então assim, ela sofre muito com discriminação e a gente vê isso várias vezes. Ela é muito objetificada e muitas vezes ela pretende se fazer ser objetificada porque pra ela é melhor e mais seguro, sabe? Pra que as pessoas enxerguem ela desse jeito. Então eu demorei um pouco pra ter uma ligação com a Bryce, porque ela se mostra muito uma menina baladeira, não sei o que, só que tudo isso é um disfarce e a gente vai vendo as camadas, né? Então tem aquela situação que todos os amigos dela são mortos e ela vai atrás e ela enfrenta o tal do demônio, né? E ela sai machucada e tem todo um processo de cura. Depois desse ato, passam-se 2 anos até que mais ataques começam a acontecer do mesmo tipo que aconteceu com a Danica e com ela. E ela é recrutada pelo governador, o arcanjo lá da cidade dela, para que ela investigue os últimos passos da Danica para descobrir onde está um artefato que foi roubado, que todo mundo acha que é esse artefato e que provavelmente eles estão querendo repará-lo de alguma forma, que é um artefato que abre portais. Sim, então sim, gente, tudo no livro gira em torno desse artefato, tá?
E aí ela acaba ganhando um anjo matador que se chama Umbra Mortis. Sim, ele é um anjo que se rebelou junto com outro exército, né? Contra um arcanjo lá e não deu certo. Então todos eles que sobreviveram foram escravizados. Então ele tem marcas de escravos, de que ele não é propriedade dele, que ele é propriedade do Estado. Então, gente, é bem complicado, tá? Então ele meio que serve ao governador porque o governador comprou ele de outro arcanjo. Tá assim. Tretas é o que não falta, gente. O que não falta nesse livro são tretas. Então ele é designado para ser o guarda-costa dela e ajudar ela na pesquisa, na investigação. Ao mesmo tempo que a Bryce tem um irmão, que é o Randan. E ele é um dos personagens mais interessantes desse livro, tá? Eu gostei demais dele. E a relação de irmãos dela com o Ran, ao longo do livro todo, cresce bastante. É muito bonito de ver o desenvolvimento do amor entre irmãos, tá? Mas pra todo mundo, ele chama ela de prima, porque ninguém sabe que ela é filha do rei Otonan. Então, e isso é escondido, sabe? Então, a gente tem os relacionamentos dela com a mãe, os relacionamentos dos amigos que sobraram, né? Que eram as duas amigas que estavam com ela na balada enquanto Daenerys foi morta, né? Então a gente tem muitos mistérios, há outros seres que vão aparecendo aqui, seres das águas, seres de outros lugares. Então assim, a gente tem um mundo muito grande e muitos personagens interessantes nesse livro. Então vai chegando depois da metade do livro, a gente vai tendo uma dimensão, o tanto que o negócio é grande. E eu acho que o livro não é maior ou menor do que deveria, ele é o tamanho que tem que ser. Mesmo porque para você ter uma conexão com os personagens, você tem que ver eles, viver com eles no dia a dia deles. E a gente tem muito disso aqui, sabe? No dia a dia, a gente acompanha eles e a gente sente o que eles estão sentindo, quando as coisas dão certo, quando as coisas não dão certo. E é muito interessante porque a Bryce começa a se interessar pelo Hunt, que é o guarda-costa dela, né? E o Hunt começa a se interessar por ela. Na verdade, ele se interessa por ela primeiro e depois ela se interessa por ele. Então, assim, as coisas vão florescendo devagar. Eu tenho pequenas críticas, porque eu senti que algumas passagens de interesse do Hunt logo no início, de querer tocar na Bryce, de querer pegar no cabelo da Bryce, achei um pouco forçado, porque era como se fosse mais desejo carnal. Então eu acho que primeiro o Hunt sentiu o desejo carnal e depois ele começou a sentir amor pela Bryce. Porque depois ele realmente foi conhecendo quem a Bryce era, sabe? Então é um livro de muito aprofundamento de personagens e muitas revelações, gente, bombásticas. O final é incrível, é avassalador, incrível demais. Eu super indico, tá? Principalmente porque eu sei que quando esse livro lançou, muita gente reclamou. Ai, é grande demais. Ai, os personagens não são tão bons. Ai, a história não é tão legal. Gente, não é. Deem uma oportunidade. Eu quis dar uma oportunidade e me surpreendi muito, assim. Favoritado, tá, gente? Selo cerejeira, excelente, favoritado. Passei pano pros pontinhos que eu não gostei muito. Passei porque é Sarah J. Maas. E a Sarah J. Maas faz umas coisas, assim, impressionantes com as histórias, sabe? Com os personagens. Você se importa tanto com os personagens e você quer ver mais deles. Então, quando eu terminei esse livro, eu só queria ler o próximo. Simples assim. Eu só queria ler o próximo, gente. E eu ainda nem comprei o próximo. Então, eu só queria ler o próximo. Então, eu gostei muito, muito mesmo. Olha o tanto que eu marquei, gente. Isso aqui não é normal pra mim, marcar tanto assim no livro. Gostei demais. Tem umas reflexões profundas de você descobrir quem você é. Muito legal. Muito, muito legal. Eu super indico, tá? Me contem nos comentários se vocês já leram o livro. Mas ele é basicamente sobre essa parte de investigação e descobrir o que aconteceu com Danica, onde está o artefato. Então, que vai movimentando muitos seres e muitas criaturas diferentes, né? Eu gostei demais, demais, demais. Me contem nos comentários se você já leu, já deu uma oportunidade ou se você pretende agora dar uma oportunidade para essa série. Quero muito saber. Tchau e até o próximo vídeo.